Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 29 de setembro de 2022, uma quinta-feira. Uma pequena explicação sobre as senhas de hoje. As senhas diárias, esse livrinho aqui, ele é ecumênico, ele é elaborado por igrejas diferentes. Em algumas igrejas, especialmente a católica romana, tem uma grande tradição sobre anjos, mas todas as igrejas compartilham dessa. Eu não vou falar mitologia, tá? Mas é uma linguagem mitológica dos anjos. Eu não quero ofender ninguém que acredita nisso. Continue acreditando, mas pense um pouquinho, tá? Quem de nós de mais de 40 anos não conheceu e possivelmente até teve em casa, talvez no seu quarto quando criança, aquele quadro de duas crianças atravessando uma ponte, assim, uma ponte precária de madeira, que está perigosa, e tem um anjo de enormes asas cuidando das crianças, né? É uma imagem bonita, mas temos que alargar essa visão de anjo, porque a palavra anjo vem da palavra angélio, evangelho, roi angélio, boa notícia. Angélio significa notícia. Anjo é um mensageiro de Deus. Abraão viu dois anjos vindo até ele, eles vinham caminhando. Maria viu um anjo parado na sua casa e ela não ficou assustada com o anjo porque ele não tinha asas. Ela ficou assustada com a notícia: Maria, você está grávida. Não é? Então hoje é um dia assim nas igrejas considerado o dia do arcanjo Miguel e todos os anjos. Muito bem. Eu vou contar 3 exemplos assim, mas a gente conhece muito mais, né? Um aconteceu comigo. Havia uma velhinha muito simpática, muito querida, no grupo de canto da minha comunidade que visitava um hospital. E um dia, essa velhinha, muito querida, simpática e nada ingênua, muito esperta, pensante, ela estava subindo numa escada do hospital que a gente tinha que subir, a gente cantava em 4 andares, subir e descer. E ela estava, nós estávamos descendo, eu estava um pouquinho na frente dela, ao lado dela, e ela tropeçou e ia cair na escada. Ia ser um negócio bem ruim. E eu, instintivamente, sem pensar, segurei. Ela primeiro se recuperou assim e disse: hoje tu foi o meu anjo. Hoje você foi o meu anjo. É de um jeito muito doce. Eu conheci uma mulher que trabalhou 30 anos cuidando de crianças com, assim, deficiências mais graves. E ela fazia tudo. Crianças desde 3, 4 anos até adolescência, até 12, 13 anos. Fazia tudo. Desde alimentar, alfabetizar, quando possível, a tentar socializar essa criança,
ajudar em exercícios de fisioterapia, até trocar fraldas, trocar a roupa, dar banho. Ela fazia isso num instituto de cuidado a essas crianças. 30 anos. E fazia isso com vontade. Ela se orgulhava. Falava das crianças com amor. Aqui no prédio onde eu moro, agora eu até não vejo mais ela. Uma garota muito punk. Cabelo raspado em umas partes, colorido em outras, e brincos e roupas diferentes. Muito punk. Todo dia ela descia lá do terceiro, quarto andar, nem sei onde é que ela morava, todo dia com as mãos ocupadas de tigelinhas e para dar comida aos animais de rua. Em homenagem a essa visão de anjos, eu vou dar o título para essa reflexão de hoje. Anjos, dia a dia, são instrumentos de Deus que se põem a serviço da vitória do amor e derrota do mal. Eu me lembro do pastor Martin Luther King, na sua luta contra o racismo, Gandhi, o pastor Dietrich Bonhoeffer, com sua luta contra o nazismo. Pense nisso. Esse anjo precisa ter asa. Mas ele faz coisas extraordinárias, sim. E eu digo assim, das pessoas que eu conheci, essa mulher que se dedicou 30 e poucos anos ao cuidado carinhoso de crianças com deficiência. Eu conheci um anjo. Muito bem, vamos deixar os textos da missa de lado e vamos aos textos indicados como senhas diárias. Os 2 versículos, a oração, um texto previsto e um segundo que eu não leio. Vamos ter que ser rápidos, eu tenho só 7 minutos ainda, meu tempo é só 15 minutos. O primeiro versículo, Josué 5,14. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Às vezes a gente tem que esperar que Deus diga uma coisa e às vezes Ele nos diz por uma outra pessoa, um anjo. E Lucas 22, 41 a 43 é o segundo versículo. É um resumo desses versículos. Jesus de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Conforto. Assim, às vezes a gente precisa de conforto, né? Aquele ombro, eu já precisei muitas vezes. E a oração, escrita por Eugen Eckert: aqui estou de mãos vazias, com medo de tantas coisas. Permanece comigo em tempos difíceis e ajuda-me a novamente cantar sobre ti, rocha que me sustenta, fortaleza que me protege, força minha. Sim, quem não passa por esses momentos. O texto de leitura é Lucas, capítulo 10, 17 a 20. Lucas 10, 17 a 20.
Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tem lá um salmo que diz isso, mas a própria Bíblia, que traz umas observações, diz que ele está falando sobre vitória sobre Satanás quando vier o reino de Deus. Eis aí, Jesus lhes disse: Vi Satanás caindo. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ele está falando que a vitória do reino de Deus vai acontecer, nada vos causará dano, mas não tentem pisar em cobras, tá? Tem gente fanática que lê os textos da Bíblia literalmente, já fez isso aí, morreu. Porque não é assim que se lê a Bíblia, tá? Ele está falando que em linguagem religiosa. Nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não se alegrem por causa dessas coisas mágicas, mas porque vocês estão fazendo bem. Isso é promoção do reino de Deus, dos céus, tá? Céus é essa palavra que agora embarca, que no significado religioso embarca o conteúdo reino dos céus, que é a vitória sobre o mal. E o segundo texto que eu vou fazer o relato é lá do livro de Apocalipse, que fala então de uma grande guerra espiritual. Ai, meu Deus, que porcaria que se faz com esse negócio de guerra espiritual. Isso se misturou até com política, tá? É um mau uso. Misturar religião com política diretamente assim. Mau uso. É péssimo. Péssimo. Eu acho que pode ser até diabólico. Eu acho que muitas vezes é a serviço de Satanás. Porque qualquer nazista pode usar elementos religiosos. E tem gente que acredita. Bom, então, lá no livro do Apocalipse, essa guerra do amor contra o ódio. Não vamos falar da Apocalipse, guerra do bem contra o mal, mas do amor contra o ódio. Aí fica mais, a gente consegue amarrar com a nossa realidade, tá? Bem contra o mal, pode ser assim, pode ser pervertido esse negócio de bem. Hitler se achava do bem. Um bom dia.